Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência que cresce a cada dia. Mais uma vez, a gente traz um tema polêmico e convidados muito especiais. Vamos falar hoje sobre a ideologia de gênero. Você concorda? Qual a sua opinião? Eu sempre digo que no nosso programa brigam as ideias e jamais as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar a partir de agora o TBC Debate. Eu achei, pesquisando, muitas definições sobre ideologia de gênero. Uma delas é que a ideologia que atende a interesses políticos, sexuais de determinados grupos, que ensina nas escolas, para as crianças, adolescentes e adultos, que o gênero ou o sexo da pessoa é algo construído pela sociedade e pela cultura, as quais acusam de ser machista e preconceituosa. Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser. Você, telespectador, concorda com essa definição? Daqui a pouco eu apresento os nossos convidados, mas antes disso, a gente foi às ruas da nossa cidade acompanhar a opinião das pessoas. Você concorda com a ideologia de gênero? Acompanhe. Você acha que a ideologia de gênero é um tipo de ameaça à família tradicional brasileira ou é um tipo de ferramenta que pode ajudar na desconstrução de preconceitos em cima dessas questões? Eu acho que é sim uma ameaça à família. Fere sim os princípios e os valores da família. Eu acho que eu fico com a segunda opção, pode desconstruir preconceito. É a segunda opção sua, a frase longa. Cada um cuida da sua vida, né? Cada um faz o que quiser da vida. Né? É uma forma de conscientizar as pessoas dos direitos de cada um. Tem a forma tradicional da família, então ela é uma ameaça. Eu acho que até tem que existir o respeito. Agora, você aceitar, eu acho um pouco mais complicado. A pessoa já é adulta e tem aquela forma de pensar, usa para si, tudo bem. Agora eu já não concordo muito que seja algo passado nas escolas para muitos pequenos. Para mim é mais o básico mesmo e é o que a Bíblia ensina. Acho que as pessoas exageram e não respeitam o ser humano, né, como ele é. Eu acho mais que as pessoas têm que compreender melhor para, a partir do conhecimento, aceitar. Conosco no programa de hoje, dois debatedores que tem profundidade para falar sobre esse assunto. Eu recebo o empreendedor Gustavo Gayer. Tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do programa Debate. Eu adoro essas oportunidades de debater com pessoas que pensam de forma contrária ou diferente a mim, porque eu acredito que esse é o caminho que a gente consegue chegar num consenso, né? E esse assunto é muito polêmico, eu espero poder me expressar da forma coerente para que todos possam entender o que eu tenho a dizer. E boa noite também, Leal. Prazer fazer esse debate com o senhor. Muito bem. Antônio Leal, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui, né? Acredito que mesmo que a gente não chegue num consenso, até porque o programa nem propõe isso, né? É muito importante que a gente talvez possa criar aqui uma pequena base para que as pessoas reflitam sobre isso. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente pode oferecer aqui para as pessoas que assistem o TBC Debate. Você concorda com a ideologia de gênero? Olha, é o seguinte, na verdade, temos que fazer uma reflexão anterior a isso. Porque quem afirmou, quem disse que existe uma ideologia de gênero ou existia uma ideologia de gênero sendo aplicada? Quem começou já a criticar essa possibilidade, certo? Se você for pegar a definição do que seria ideologia de gênero, qualquer um que vê isso, que lê aquilo, não vai concordar. Vai dizer, não, isso não é bem assim. Não é? Como então, Leal? Então, veja bem, dizer que nas escolas, não é, os professores
de uma determinada corrente ideológica, por exemplo, os mais progressistas ou de esquerda, né? Vão ensinar as crianças, vão influenciar as crianças a optar por essa ou aquela sexualidade, ou seja, isso é, na minha opinião, e a minha opinião vem da ciência, porque a ciência é muito clara em relação a como se constrói a sexualidade de alguém, isso é impossível. Ou seja, pela ciência, você não tem condições de influenciar na sexualidade de uma pessoa. A criação, a sedimentação da sexualidade de alguém, ele é um processo extremamente complexo que começa lá no útero da mãe, não é? E esse processo, ele depende de várias variáveis. Portanto, a criança, quando nasce, ela nasce com aquela sexualidade. E aquela sexualidade, ela vai florescer, ela vai aflorar, independente de qualquer tentativa de influência ou... opção sexual, é isso? Ou seja, então vamos lá, se a criança chegou lá na escola e ela é hétero, não tem discurso capaz de transformar essa criança em homossexual. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência que diz, entendeu? Ou seja, opção sexual, identidade sexual não é uma questão de escolha. Você nasce daquele jeito por conta de toda uma complexidade. Para ficar claro, eu preciso passar a bola. Então, a criança nasce com determinado sexo, mas a opção dela ou já nasce hétero, já nasce homossexual, é isso? Ela nasce com a sexualidade que vai acontecer. Se desenvolver. Exatamente. Vai se desenvolver. Com certeza. Não tem influência durante a vida. Concorda? Qual a sua opinião sobre ideologia de gênero, Gustavo? Faltam palavras para mim poder descrever o quão discordante é a minha posição em relação à ideologia de gênero. Pegando um gancho aqui no que o Léo disse, eu acho que está tendo um engano, Léo. Opção sexual é uma coisa completamente diferente de ideologia de gênero. Inclusive, é uma confusão que os progressistas que estão em várias áreas da sociedade tentam colocar na sua cabeça para fazer com que você se sinta mal ou rejeite, falar qualquer coisa contra a ideologia de gênero. Ideologia de gênero não tem nada a ver com opção sexual. Não tem nada a ver da pessoa ser hétero ou homossexual. Absolutamente nada. Tenta-se fazer essa conversão entre as duas coisas para impedir que pessoas possam dizer algo contra a ideologia de gênero. A ideologia de gênero se baseia no seguinte: a pessoa, quando ela nasce, ela não se vê como homem ou como mulher. Ela não tem identidade dela. É uma folha branca. É como isso aqui. Como se todo mundo nascesse exatamente como isso aqui. E a sociedade, ou os pais, ou o Estado pode chegar, escrever e rabiscar o que eles quiserem, que eles vão criar ali o ser humano perfeito. Ela nega completamente a identidade genética. Ela nega completamente traços genéticos do DNA da pessoa. Ela nega o que é o bom senso, que já existe há centenas de milhares de anos. E que existe não só nós, Homo sapiens, mas em todas as outras espécies de animais. Existem dois sexos. E tem um motivo de existir isso. Até a palavra gênero é equivocada. Não existe isso, gênero. Nós temos ou sexo masculino ou sexo feminino. Nós não somos diferentes dos outros animais do planeta, que evoluíram seguindo o mesmo processo de evolução. A ideologia de gênero, ela fala que o seu filho ou a sua filha, quando nasce, é um nada. E que é a sociedade patriarcal opressora. E que são forças ruins, que é uma teoria da conspiração mais divulgada e propagada da história. Forças ruins é que vão pegar o seu filho e sua filha e moldá-lo, como uma massinha de brincar. Desconsiderando toda a carga genética, todos os antepassados, toda a nossa cultura, todas as nossas tradições. A ideologia de gênero, inclusive, ela é tão perversa que ela não fala não só que um homem pode se ver como mulher e que uma mulher pode se ver como homem. Existe agora, inclusive, você poder se ver como um animal. A ideologia de gênero abriu a caixa de Pandora do que é mais perverso da nossa sociedade. Eu uso até um termo, mas mais pelo sentido da alusão, da alegoria, do que literalmente. Se o diabo tivesse vindo na Terra e desenhado, escrito apenas uma ideia, seria essa a ideia que ele teria escrito. Como eu disse, não é um argumento religioso, é só para reforçar a posição que eu tenho em relação com maléfica e com perversa a ideologia de gênero, que a gente vai falar durante o debate. Você pensa diferente, Léo? É o seguinte, veja bem, o Gustavo, ele está descrevendo uma situação que, na minha opinião, não é real.
Não é, isso que ele está dizendo nunca aconteceu. Você, em nenhuma escola do Brasil, alguém estava fazendo isso que ele está dizendo aí. Essa é que é a diferença. Então, só um minuto. Veja bem, a ideologia de gênero, como você descreveu, ela, como ele também descreveu, ela seria o seguinte, ela pregaria o seguinte, né? Ó, você, como ele falou, nasceu, a criança nasceu, ela não é nada, ela é um papel em branco e você vai desenhar o que aquela criança seria, certo? Só que isso não existe, isso não é verdade, isso não está sendo aplicado. Isso é uma invenção de quem tem outros interesses. Porque... Quais interesses? Calma, vamos chegar lá. Então, veja bem, como eu disse aqui, uma criança que vai para a escola, certo? Ela vai com uma sexualidade que está nela, independente da religião dos pais, independente da posição ideológica dos pais, independente de qualquer coisa, essa criança poderia ser descoberta lá na escola, ou poderia encontrar mais facilidades para poder se aceitar como aquilo que ela é, se ela tivesse algum tipo de orientação. Aí vieram essas pessoas e transformaram essa orientação numa coisa maléfica, chamada de ideologia de gênero. E aí fazem essa descrição que o Gustavo acabou de fazer, como se fosse, mas não é. O Gustavo está equivocado. Na minha opinião, completamente equivocado. Isso não existe, não tem escola nenhuma no país fazendo isso. Zero, nunca existiu isso. Isso nunca existiu. Deixa eu perguntar para o Gustavo, então, porque essa questão das escolas é fundamental. Existem escolas que adotam a ideologia de gênero? A pergunta do programa, eu quero só retornar um pouquinho aqui, você concorda com a ideologia de gênero ou não? O parceiro aí, debatedor, ele foi totalmente para um outro debate, que é se está sendo aplicado nas escolas ou não. Essa não foi a pergunta. Mas só um momento para terminar. No início a gente conversou sobre isso aqui, eu disse, peraí, primeiro a gente tem que saber se ideologia de gênero existe realmente como eles dizem que existe. Não, ela existe. Esse é o problema. Ela existe. Ela porque é ensinada em faculdades. Ao criar essa discussão, nós estamos levando uma situação para um outro patamar. É normal a gente ter desdobramentos durante o próprio debate. Mas no caso da ideologia de gênero, é assim, tudo bem, isso é ideologia de gênero, do jeito que ele disse ali. Tá bom, mas aonde ela está sendo aplicada? Como é que ela está? O que transforma isso em realidade? Para não responder a pergunta original. O senhor está falando numa defesa de que não existe na educação. E a gente pode fazer um debate sobre isso, eu não me importo. Mas a pergunta que eu quero me ater é se existe ideologia de gênero ou não. Não no sentido das escolas. Se a ideia, o que é, você concorda. Até o fato de você falar que concorda em partes, quer dizer que ela existe. Ela é debatida, agora eu deixei você falar, deixa eu terminar. Ela é debatida. Existem cursos em faculdades de ideologia de gênero. Existem cursos onde as pessoas formam em ideologia de gênero aqui no Brasil. Então, o primeiro, ela existe. Existe esse ideário, existe essa ideia, por mais idiota que ela seja, ela existe. A gente pode debater posteriormente se ela é aplicada em escolas ou não, ou qual é o grau de aplicação que ela existe em determinadas áreas da sociedade. Mas ela existe. E o que eu estou falando é que ela é a ideia mais perversa, mais maléfica já concebida na história da humanidade. O que ela pode fazer com crianças, a destruição do intelecto, do cognitivo, da personalidade, da autoidentidade que ela causa em crianças, é uma coisa que nunca se viu na história da humanidade. Nem mesmo judeus presos em campos de concentração cometiam um suicídio da forma como essa ideologia pode causar nessas pessoas que sofrem de disforia de gênero e que por causa da ideologia elas não têm acesso a uma saúde, elas não têm acesso a um tratamento. Eu faço a seguinte ilusão para você que está em casa. Imagina uma pessoa anoréxica. A pessoa anoréxica, quando ela se olha no espelho, ela vê uma pessoa obesa. Agora você imagina, se todo mundo começa a falar que você deve concordar com a anorexia ou que você deve concordar que ele é um obeso, porque é assim que ele se vê. Quantas pessoas iriam morrer por falta de tratamento? A ideologia de gênero é a mesma coisa. Uma pessoa que tem um problema, que é disforia mental, disforia sexual, disforia de gênero, ela se vê de uma outra forma que ela não é. E aquilo causa um problema nela, que ela vai viver pelo resto da vida. E eles pedem para que você aceite isso como normal, e sendo que não é. E ela existe por Simone de Beauvoir, quando ela escreveu que ninguém nasce mulher, as pessoas se tornam mulher. Quer dizer que seu filho não nasceu homem, sua filha não nasceu mulher, eles se tornaram. Você
interferência nenhuma nisso. É a sociedade, é a opressão, é o sistema patriarcal. Para terminar, eu sei que o tempo é curto, eu quero falar de uma história do primeiro caso da era moderna sobre a operação de transferência de sexo, que aconteceu nos Estados Unidos, da família Reimer. Deixa eu fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo, o relógio aqui é nosso inimigo, daqui a pouquinho eu te dou a oportunidade de contar essa história e também nós teremos outros desdobramentos. Eu quero entrar na questão das escolas. Existe mesmo ou é teoria da conspiração? Daqui a pouco no TBC Debate, em busca do argumento perfeito. Boa Noite, Goiás, com Paulo Berengues. Jornalismo de verdade. Opinião. Informação. Notícias. Bastidores da política. Boa Noite, Goiás. Toda terça, quarta e quinta, 8 horas da noite. Na TV Brasil Central, em parceria com a TV Alego. Jornalismo de verdade. Com Paulo Berengues. Gente que vai, gente que faz. Goiás é gente cuidando de gente, caminhando junto, trabalhando duro e olhando em frente. Gente que luta, que entrega. Goiás é feito de gente que arregaça as mangas e se supera. Na crise, no sol, no desafio do dia a dia. Nossa gente já nasceu sabendo ser empatia. Gente que honra sua história, seu sotaque, nosso chão. Gente que aprende sempre, que sabe a força de ser união. Em todo canto, de todo jeito, sem demora. Goiás é trabalho toda hora. Vai, Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. TBC1, ao meio-dia. Informação de qualidade. Entrevistas, análises. Cultura, com Mazé Alves. Esporte, com Evandro Gomes e Thaís Freitas. A maior equipe de repórteres e os melhores cinegrafistas da TV. Essa é a Brasil Central. Uma redação completa. Editores especiais. Luz, câmera. TBC1 no ar. A notícia ao meio-dia, de segunda a sábado, na TV Brasil Central. Estamos de volta com o TBC Debate em busca do argumento perfeito. O tema de hoje, ideologia de gênero, com 2 debatedores notáveis, o Antônio Leal, que é comunicador, e o Gustavo Gayer, empreendedor. No final do bloco anterior, eu te interrompi para você contar uma pequena história, é isso? Sim, o mais curta possível. Perfeito. Essa história fala da família Reimer. A família Reimer, dos anos 60, nos Estados Unidos, foi um dos primeiros, o primeiro experimento moderno sobre a ideologia de gênero. Um psicólogo que acreditava, né, que você nasce como uma folha branca e que as pessoas poderiam ser moldadas para ser tanto homem ou mulher, ou qualquer um dos 150 outros gêneros que inventaram aí. Uma família teve um casal de gêmeos, Brandon e Brian. Um desses gêmeos, na hora de fazer a circuncisão, um médico cometeu um grave erro e acabou quase arrancando a genitália do Brandon. A família entrou em desespero, os pais entraram em desespero e aí apareceu esse psicólogo que defendia a ideologia de gênero e falou, não tem problema, a gente pode criar o seu filho como uma menina. Fizeram uma cirurgia no menino, tentaram criar lá uma pequena genitália feminina, deixou o menino de cabelo crescer, vestiu ele como menina e ele foi criado como uma menina. Só que o problema é que ele não conseguia se enturmar na escola, ele não tinha amigos, ele gostava de brincadeiras de violenta, ele gostava de adrenalina, ele só tinha amigos como amigos, ele sofria bullying na escola, ele teve uma infância completamente conturbada porque os pais e esse psicólogo tentou mostrar que a personalidade é flexível e maleável por causa da ideologia de gênero, mas o menino estava lá dentro, sufocando, sendo torturado. Até que ele cresceu, ficou com 22 anos e se suicidou. Esse foi um transtorno tão grande para a família que a família se desmantelou. O irmão morreu de overdose de drogas. Essa foi a primeira família da geração moderna, dessa época moderna, que foi destruída
pela ideologia de gênero. Esse deveria ter sido o ponto final nessa história, mas não foi. Porque nós sabemos que existe aí certos intelectuais da esquerda que têm como objetivo a destruição da família e viu justamente nessa narrativa um carro-chefe para levar adiante suas intenções diabólicas. O discurso do Gustavo, ele é um discurso bastante tradicional, conservador, religioso, né, e tal. Por exemplo, essa história que ele contou, quando ele diz que a criança, quando ele se refere à ideologia de gênero, ele diz que a criança nasce uma folha em branco e tal, veja que ele leva isso para o lado de você pegar essa folha, um terceiro, um segundo, pegar essa folha e escrever o que quer. A sociedade, no caso, então, a escola, ele leva para cultura. esse lado. Ele não, em momento nenhum, ele pega essa folha branca e agiu da seguinte maneira, a criança é uma folha branca. Vamos reparar o que vai aparecer nessa folha branca. Isso, em momento nenhum, ele fala disso. Quando ele descreve ideologia de gênero, ele coloca como se fosse uma situação que está acontecendo com crianças, criança isso, criança aquilo, e isso não está acontecendo. Quando ele diz que tem gente estudando isso nas universidades, é bem provável que tenha pessoas tentando entender todos os desdobramentos de gênero que a ciência já percebeu. Ou seja, há alguns anos atrás, você tinha homem e mulher, né, percebidos. Mas tudo isso que nós estamos percebendo agora, os transexuais, os homossexuais, os gays, os isso, aquilo, tudo isso já existia. O que a ciência percebeu? A ciência não inventa nada. A ciência vai percebendo o que já era, o que já existia. Em toda a natureza, sem exceção, é assim. Entendeu? Então, vamos lá. De novo, uma coisa é você descrever ideologia de gênero, como ele fez aí, como sendo algo maléfico do demônio e tal, com toda essa pegada religiosa, e afirmar, como ele afirmou agora, que pessoas da esquerda querem destruir a família. Tem algum arquivo científico sobre isso? E para mim... Você está falando? Não, para mim, esse discurso... Você citou a ciência. Peraí, esse discurso, para mim, é um discurso ideológico. É a posição ideológica dele, apontando e dizendo verdades. Mas você não tem também uma posição ideológica? Não, eu não tenho posição ideológica nenhuma. Eu não estou aqui como alguém de esquerda. Eu estou aqui como alguém que está raciocinando com a ciência. Por exemplo, essa história que ele contou... Você tem que citar a fonte, qual artigo científico. Cita uma fonte, por favor. Calma. Peraí, essa história que ele contou, Rafael, ele diz, vem um psicólogo que era adepto da ideologia de gênero, usa a ideologia de gênero naquela criança e destrói a vida daquela criança. Não. Esse psicólogo era um doente mental. Esse cara não era uma pessoa normal. O que ele fez com essa criança foi um absurdo. Ninguém age dessa maneira em nome de ideologia nenhuma. Outra coisa, as pessoas podem estar nas universidades hoje estudando esses desdobramentos todos. Ninguém está lá estudando ideologia de gênero, como ele descreveu, para aplicar em criança nenhuma, em sociedade nenhuma. Isso é uma loucura. É isso que eu estou dizendo, entendeu? É engraçado que o senhor falou que esse psicólogo é um psicopata, porque ele hoje é uma pessoa enaltecida e celebrada pela esquerda. Os livros dele são distribuídos em faculdades, em vários grupos intelectuais de esquerda. Então, achei curioso você falar que ele é um psicopata, mas normalmente é isso que acontece, os psicopatas acabam se tornando os heróis da esquerda. Eu tenho um artigo científico para poder mencionar que você pode pesquisar também. Ao invés de simplesmente falar aí com narrativas ideológicas, fingindo não estar defendendo uma ideologia, eu vou falar em fatos. O maior estudo sobre ideologia de gênero foi feito na Noruega, no ano de 2016. Inclusive, existe um documentário de 4 segmentos de 1 hora cada. Digite no YouTube, documentário de ideologia de gênero Noruega, e você vai assistir, e você vai perceber que o que eu estou falando é a verdade. Ao contrário dele, eu não uso a palavra ciência só para carimbar ou chancelar uma certa autoridade a algo que eu estou falando ou tentando defender sem sequer entender o que ela é realmente. Eu falo dos estudos, eu falo das pessoas, eu estudo a história, eu posso mencionar Simone de Beauvoir no livro dela, eu posso mencionar esse psicólogo também que fez esse estudo, se baseando nessa ciência, né, que hoje é a palavra mais prostituída quando você quer reforçar um ponto
ponto de vista. Eu posso falar do estudo que aconteceu na Noruega, onde pegaram crianças que tinham minutos de vida e começaram a estudar se existia alguma diferença comportamental entre os meninos e as meninas. Isso ficou claro logo nos primeiros segundos de existência, o que comprova que ninguém nasce uma folha branca. Você fez um comentário interessante, porque o Gustavo não falou que a gente olha uma folha branca e vamos esperar para ver o que acontece. É branca. A ideologia de gênero fala que não há nada, que o ser humano nasce um vácuo. É isso que eu estou tentando falar para o senhor. É isso que eles tentaram mostrar. Aí vem a ciência. Aí eu vou falar agora de várias associações médicas, de psiquiatras e psicólogos, inclusive, que já falou que a ideologia de gênero é anticientífico. A ideologia de gênero é nada mais do que um braço da ideologia esquerdista, tentando mais uma vez desconstruir o ser humano. E quando eu uso palavras como diabólico, não é porque eu sou religioso, é porque eu até falei aqui que é uma alegoria, uma forma de alusão para demonstrar o quão perversa ela é. Mesmo que eu fosse ateu, eu usaria essa palavra, porque conseguiria colocar na cabeça dos ouvintes, de quem está assistindo, o quão ela é terrível. E o que me preocupa, muitas vezes, é eu estar conversando ou debatendo com alguém que defende ideologia de gênero sem nem sequer entender o que ela é, mas me acusar de não estar usando a ciência. Veja bem, Gustavo, eu não estou te acusando de nada, eu só estou fazendo uma análise crua, nua, do seu discurso. Por exemplo, você citou aí esses documentários lá. Pois bem, se você quer saber então um pouco mais sobre isso, eu vou te indicar aqui um vídeo simplesinho, bem prático, do Drauzio Varela. O Drauzio Varela vai explicar para você essa discussão sobre ideologia de gênero, que aconteceu lá nos anos 50, ela nem cabe mais, porque na verdade isso não existe. Isso é uma tentativa de criar uma situação de confronto. Porque, veja bem, quem em sã consciência vai criar isso, como ele disse, para você destruir um discurso a família? de ódio, é isso? Eu não acredito de forma nenhuma que exista alguém pensando em criar uma ideologia de gênero para destruir família. Isso, para mim, é uma alucinação, cara. Entendeu? Eu não acredito nisso. Até porque você vai ter que lidar com uma coisa que o ser humano já nasce com aquilo: sexualidade. É impossível. Mas sexualidade é uma opção. Não é opção. Não tem nada a ver com ideologia de gênero. Ninguém nasce homossexual, ninguém nasce heterossexual, ninguém opta por isso. A pessoa já nasce assim. Baseado em que estudo? Baseado em quê? Baseado na crença sua. Não, baseado na ciência. A ciência diz isso. Pode entrar, não tem problema. É a ciência que diz isso. A ciência é clara. A ciência é clara. É assim, ó. Até a sexta semana... Mas eu quero a fonte, Léo. Peraí. Eu não conheço, sinceramente. Até a sexta semana de gravidez, até a quinta semana, o feto não tem sexo. Até a quinta semana. Na sexta semana, isso ocorre. Ou seja, ou ele vai produzir mais testosterona, ou ele vai produzir mais estrogênio, certo? Ok. Pois muito bem. Mas isso, o Drauzio Varela, que é médico, explica isso com uma facilidade enorme. Aí é o seguinte, ó, mesmo assim, aquele feto, a produção por exemplo, de mais estrogênio, de mais testosterona, que vai apontar para um feto masculino, né? Não. Ela não ocorre assim, ó, só isso, não. Estrogênio está sendo produzido também. E não é só isso. Aí você fala, o XX é mulher, o XY é homem. Ok, mas acontece que os homens também têm cromossomo XX em alguns casos, em algumas situações. Ou seja, é muito complexo. E isso dá uma identidade para aquela pessoa. Dessa forma, a natureza faz isso. É o destino da pessoa. Não, destino não. É a biologia acontecendo. É isso acontecendo. Léo, depois aponta pra gente aí qual estudo que é, né? Você tem... Não, a fonte você citou, Drauzio Varela. Não só o Drauzio Varela, não só o Drauzio, mas você vai ler, por exemplo, é interessante, se você pegar, por exemplo, a UNB em Brasília, se você pegar a UNB, você vai encontrar lá alguns estudos de pessoas, né, envolvidas com isso, estudando especificamente certos comportamentos. Veja bem,
comportamentos que têm a ver com identidade sexual. O que é isso? É assim, a pessoa olha no espelho, um homem olha no espelho e se vê e não identifica que aquilo que ele está vendo é ele. Perfeito. Você conhece esses estudos científicos? Concorda com o Leal nesse aspecto? Não há estudos científicos que falem nada próximo do que o senhor está falando. Na verdade, eu estou falando de uma coisa e o senhor está rebolando e indo para outra. O senhor está falando de sexualidade, homossexual ou não. Isso não tem nada a ver, absolutamente nada. Não, você está dizendo que existe mas eu ideologia... discutei e você pediu aquele momento para que cada um falasse. Então, agora eu estou falando. Não tem absolutamente nada. Em relação à questão de produção de testosterona ou estrogênio no crescimento, na fecundação da criança, o DNA determina. Antes que comece a produção de estrogênio, ou qualquer que seja a substância que você fala que determina se vai ser homem ou mulher, lá no início, no DNA, você já consegue identificar se é menino ou menina. É no DNA que isso acontece. E aí o DNA, inclusive, que determina o que é que vai ser produzido, se é testosterona ou estrogênio. Não tem. O senhor foi para um outro reino de ideias que não faz parte do que a gente está falando aqui hoje. O que nós estamos falando aqui hoje é que existe aí uma vertente anticientífica. Isso eu estou te falando porque ela é anticientífica, porque psicólogos e psiquiatras e associações médicas já determinaram. É anticientífico. Isso não existe. Mas apenas uma pequena porcentagem desses extremistas progressistas que ainda apoiam isso e tentam empurrar isso goela abaixo da sociedade e tentam ainda destruir a reputação de quem vem e fala a verdade. E a verdade é o quê? É uma ideia absurdamente idiota. É uma coisa antirrealista, é recusar a realidade, porque o mundo não é do jeito que você gostaria que fosse. O que você chama de recusar a realidade, Gustavo? E aí, por exemplo, o senhor usou Drauzio Varela. Eu achei interessante o senhor ter usado o Drauzio Varela como exemplo, porque ele é aquele cara, médico, que não tem especialidade, tá? Diga-se de passagem, eu usei um estudo feito por centenas de cientistas, em ambiente controlado, com centenas de bebês. Para contrapor o meu argumento, você disse do Drauzio Varela, que fez um videozinho, o Drauzio Varela, aquele que foi no presídio e abraçou uma transexual, que torturou e estuprou crianças. Esse é o ponto que o senhor usa como ponto de partida. Está vendo como é que o meu argumento tem peso? Eu vim aqui para debater ideologia de gênero. O senhor estava indo para a sexualidade, o senhor está levando para o outro lado, como que quem falar contra a ideologia de gênero são pessoas que estão negando estudos e ciências, e até agora o senhor não falou nenhum estudo, nenhuma ciência de nada. Não, o senhor está aí rebolando, eu quero falar do assunto. Não, muito pelo contrário. Eu estou impressionado com o que você está descrevendo como realidade, que não é a realidade, Gustavo. Homem e mulher não é realidade. Não é realidade. Eu fiz uma pergunta no começo aqui. Gostaria que você respondesse. Todo esse imbróglio surgiu no Brasil, né? Porque acusaram que naquela fase de governo, de PT, não sei das quantas, isso estava acontecendo nas escolas. Não. Mentira, não tinha nada disso acontecendo. Isso que você falou é verdade, isso não foi por causa disso. Pois é, então o seguinte... Agora, você está descrevendo a ideologia de gênero como se fosse uma realidade. E eu estou aqui para dizer que ela não é uma realidade. Então a gente concorda, então é mentira. Vamos fazer o seguinte. Não é mentira, não. Vamos fazer o seguinte. Não é realidade, mas não é mentira. Eu estou dizendo que o que você está falando que é realidade não é real. Eu estou muito confuso. Não é real. Me diz aí, aonde as crianças hoje estão sofrendo a interferência de ideologia de gênero? Aonde está acontecendo isso? Novamente, para não debater o assunto em si, por não ter embasamento ou conhecimento, o senhor está partindo para o outro lado, que é se ele está sendo aplicado em escolas ou não. E eu já te falei que se a gente for falar disso, é só você digitar no YouTube, querido audiência, digita aí pais e mães dando seus testemunhos de receber o seu filho com unha pintada, de batom vestido de menino, um menino vestidas de menina, de pais indignados e revoltados com que alguns professorzinhos de esquerdas, extremistas, tentam falar para a criança, para o menino que ele não é menina. Tempo esgotado. Obrigado. Gustavo Gaia. Foi um prazer, desculpa se eu falei demais, é um assunto muito importante e eu às vezes me exalto. De jeito nenhum. Muito obrigado, Léo. De nada, estamos aí às ordens. Esse assunto é muito interessante e, como a gente conversou no começo aqui, eu não acho que esse programa seja esse espaço para você ficar mostrando estudo científico. Nós estamos aqui para colocar esse tema, para que a sociedade, dois blocos de 15 minutos, para que a sociedade discuta sobre isso. Sem dúvida. Agora, num outro momento, num programa mais extenso e tal, que haja essa possibilidade, aí sim. Querem fazer mais um programa depois? Querem voltar a esse tema? Eu chamo vocês dois novamente. Eu estou à disposição. Nós vamos falar sobre ideologia de gênero. Sempre que precisar. Muito bem. Que você, telespectador, tire as suas próprias conclusões. Esse é o nosso objetivo. A gente não quer impor nada, né? Você que concordou com o Gustavo, você que concordou com o Leal,
você forme os seus próprios conceitos. Esse é o nosso objetivo. Você é suficientemente inteligente para tirar as suas próprias conclusões. Muito obrigado pela audiência. Vem aí o gigante da comunicação, está pronto, está preparado. Paulo Berengues, boa noite, Paulo. É com você.